Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao 6º episódio do Papo Ponto Suas. Esse que é o episódio que transforma o SUAS no Brasil. Eu sou Maíra Colares e tô aqui com quem? Tamara Almeida. Olha, maravilhosa. Você tá animada pra hoje? Eu tô muito animada pra hoje, muito Nossa, mesmo. Eu também porque esse é um assunto que eu esperei e que eu gosto de falar e que é importante. Esse é um assunto que vocês vão gostar de escutar, né? E esse daqui é o quê? É o Papo Ponto SUS, que é o podcast mais badalado da assistência social. E se você ainda não segue o podcast, começa a seguir. Se ainda não curtiu, curta, né? Porque é muito importante pra gente que vocês deem 5 estrelinhas, curtam, comentem também o que vocês estão achando. Isso é legal porque a gente passa a entender que está sendo relevante também, né? Porque a gente quer fazer algo aqui que seja bastante relevante para vocês no dia a dia do SUS, porque esse podcast, ele se propõe a discutir atualizações, tendências, polêmicas e aquilo que faz parte da rotina do SUS. Exatamente. E aí, a IA já faz parte da nossa vida, né? Não tem mais como negar a existência da IA. Mas o que é IA? Virar as costas para isso, né? O que é IA? Inteligência artificial. Ah, muito bem. Inteligência artificial. Então assim, vamos lá. Vamos dar um exemplo de algumas IAs que estão no nosso dia a dia já há muito tempo, né? Mas eu sei que você usa muito, né, Tamara? Você gosta de usar. A Tamara, ela é bem inteligente, sabe, gente? Então, ela tá à frente do tempo. Tá lançando uma IA, ela já tá usando, já tá testando e já tá levando pras mentoradas dela. E a Maíra também, com certeza. Porque a primeira vez que a gente conversou sobre IA. Foi mesmo. A primeira vez que a gente se falou, a gente estava já falando sobre sistemas que a gente tem utilizado, principalmente nas aulas, né? Isso é muito legal, porque assim, a IA, gente, ela pode ser uma grande armadilha ou pode ser uma grande aliada. Então, ao utilizar a inteligência artificial na sua rotina, né, na sua rotina do SUAS, na sua rotina de estudos, ou até mesmo pessoal, a gente tem que observar que ela pode ser uma aliada ou ela pode ser também uma armadilha, porque se a gente perde o senso crítico, se a gente deixa para que a inteligência artificial pense por nós, não vai dar certo. Então, tem jeitos inteligentes e seguros de utilizar a inteligência artificial. Isso contribui muito para a sua rotina, não é, Tamara? Com certeza. Facilita, né? A IA hoje, ela tá fazendo a gente economizar tempo. Sim. Mas se bem usada, né? Se bem usada. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu gosto muito de contar casos. Então, vamos lá. Então, vou contar um caso. Bem rápido, eu vi uma reportagem outro dia de uma pessoa que foi fazer uma viagem internacional, foi para outro país, e ele pesquisou na IA se precisava de determinadas vacinas e passaporte, etc. E aí a IA deu uma resposta errada, ele chegou lá e perdeu a viagem. Sim, isso é uma questão, porque muita gente não confere ali, né, aquela informação, e é isso, assim, se você está pesquisando informações tão importantes, você não pode confiar ali, porque também tem muitos sites onde a IA vai fazer uma busca que traz informações equivocadas, né? Totalmente. Inclusive, se você for fazer algumas buscas sobre o SUAS, você vai ver que vai ter muito erro. Muito erro. Então, não dá para pesquisar por lá. Gente, isso é uma questão importante, assim, porque se a gente apenas pesquisa no chat, né, por exemplo, e esquece de conferir aquilo ali, né, isso pode trazer alguns problemas quando forem questões muito importantes na sua execução. Sei lá, você está dando uma resposta para o Poder Judiciário sobre determinada situação, ou você está orientando o usuário. Então, vamos tomar cuidado com esse tipo de uso da inteligência artificial, né, Tamara? Com certeza. Então vou falar como que eu uso a IA, tá? Normalmente. Antes disso, eu só quero falar uma coisa. Conte-me. Eu quero saber da Tamara se ela dá bom dia, boa tarde, boa noite, se ela agradece, se ela fala. Quando ela usa o chat GPT, ela fala: chat, muito boa a sua resposta, obrigada. Ou não, você já fala assim: não tá bom. Como é que é? Como é que você trata o chat GPT? Você sabia que tem como a gente fazer? Obrigada, eu sou uma pessoa educada. Né? Mas sabe por que eu falo? Vou explicar pra vocês então. Primeira dica. Se você usa o chat GPT, né, eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Você pode perguntar pra ele assim: chat GPT, faça uma biografia minha. Aí ele faz.
Se eu pedir aqui agora, ele vai dar uma biografia muito melhor do que eu dou. Ele fala dos meus 2 prêmios, ele fala das minhas especializações e etc. Se você perguntar assim, faça o meu perfil pessoal baseado nas interações que eu tenho com você. Ele dá também. Então, eu quero que ele fale que eu tenho um perfil educado. Por isso que eu falo sempre obrigada. Muito bom. Na verdade, na Revolução Robô, eles vão te poupar, né? É por isso. Não, mas é verdade. Eu sempre falo obrigada mesmo. E às vezes eu penso assim, nossa, Tamara, você tá falando com um robô. Com um robô, exato. Eu também faço isso. Mas você fala obrigada? Eu falo obrigada, sabe por quê? Quando a gente tá utilizando... Gente, que episódio é este? Porque quando a gente tá utilizando a inteligência artificial, a gente vai... Outro dia eu li uma reportagem sobre isso e é bem interessante. A gente vai construindo a memória que ela tem sobre as nossas interações. Uhum. Então, isso também vai induzindo como que interage com a gente, a inteligência artificial, como um chat. Lógico que a inteligência artificial não se resume ao chat GPT, por exemplo. Não. Mas é importante. Inclusive, outro dia eu perguntei para ele como que ele me definiria com base nas nossas interações. A resposta foi linda. Mas... Sério? Foi ótimo, eu amei. Gente, eu já fiz essa pergunta também. E ele fez até uma foto. Vamos colocar a foto aqui. Vou colocar a minha. Olha só que coisa mais fofa a minha interação com o chat GPT. E agora nós vamos colocar a minha, então. A sua. Eu vou ter que fazer. Mas até a saída desse episódio vou fazer, tá aqui, ó. Pronto. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Conte-me. Quais são as inteligências artificiais que você utiliza no seu dia a dia? No meu dia a dia, o que eu mais uso é o ChatGPT, o Gemini. Também comecei a usar o Grok, Redmi, DeepSeek. Gente, é bastante, hein? O DeepSeek, como é que você avaliou? Comecei a usar. Eu não usei ainda. Comecei. Então, na verdade, eu tô experimentando tudo, né? Pra poder avaliar, assim. Mas, de forma geral, pra que eu uso a IA? Eu uso a IA pra melhorar alguns títulos, fazer algumas revisões em determinados parágrafos. Então, eu não sou uma pessoa que, por exemplo, joga um relatório pra IA melhorar. Eu sei que tem alunas que jogam, mas eu acho isso bastante complicado por conta do sigilo, né? Porque quando você joga um relatório inteiro, qual que é o sigilo, né? Então, eu acho complicado. Eu acho que você pode pedir para melhorar um parágrafo, um texto, um título, um convite, né? Então, vamos fazer uma campanha. Pode pedir ali para melhorar a campanha, mas não algo que seja sigiloso. Tem que ter cuidado com isso. E o Redmi, eu uso... Bastante interessante o Redmi. Ele é um robozinho que fica junto com o meu e-mail. Tem a versão gratuita e tem a versão paga. Então, todas as reuniões que eu tenho marcada do Meet, o Redmi, ele entra na reunião. E ele faz uma ata da reunião, ele faz um registro da reunião para mim. Então, como que eu descobri o Redmi? Eu estava na Secretaria Executiva do Conjuve, e aí eu percebia que toda vez que eu entrava numa reunião, já estavam lá os conselheiros, alguns, né? Porque juventude. E aí eu falava assim, boa tarde, fulano. Aí não respondia. Boa tarde, ciclano. Não respondia. Quem que estava na reunião? Era o Redmi da pessoa. É o robozinho da IA. Então, assim, esse robozinho, ele entra em diversas reuniões, inclusive simultaneamente. Só a reunião tá ali no seu Google Agenda, ele vai entrar e vai fazer o registro e vai te passar isso. Vai te passar o registro com os horários, quem falou o quê. Essa é uma ferramenta importante quando você usa. E o legal é que todo mundo vai saber que aquilo ali está sendo registrado, né? Porque essa questão do consentimento também, inteligência artificial, também é uma questão importante, né? Assim, sim. Não é recomendado que você utilize uma inteligência artificial como essa, por exemplo, que é super bacana, né? Ela organiza as suas reuniões, então essa é uma forma bem legal, né? E aí você tem que olhar qual que é a política institucional do lugar que você trabalha, se é permitido usar isso, ou etc. Não, né? Na verdade, você tem que pedir permissão. E aí, assim, o que aconteceu no Conselho da Juventude aqui de Belo Horizonte? A gente... Nas reuniões do conselho, são reuniões teoricamente públicas, né? Mas um dos conselheiros falou, olha, eu acho que a gente tem que debater o uso da IA. E aí a gente foi debater, fez uma votação e os conselheiros votaram por não ter presença de IA nas reuniões dos conselhos. Exatamente. Então, assim, foi uma votação. Depois disso, essa IA do Redmi não pôde ser mais utilizada nas reuniões oficiais do conselho.
Isso é legal, porque é exatamente isso, é a discricionalidade também das pessoas que estão ali naquele espaço decidirem se querem ou não, né? É igual a gravação, por mais, não é IA não, mas assim, a questão da gravação Meet, né? também as pessoas têm que saber que está sendo gravado, a gente tem que perguntar. E aí entra numa outra coisa que não tem a ver com a IA, mas que é tirar foto, por exemplo, do usuário numa atividade coletiva, recebendo um benefício, que também não pode, a gente tem que pedir permissão. Essa é uma questão que tem que observar. Agora... E você usa quais IAs? Então, eu gosto muito do ChatGPT, né, assim, para organizar até meu raciocínio. Às vezes eu tenho alguns pontos que eu quero tratar, por exemplo, numa reunião, né, então eu apresento pro chat, falo assim, chat, considerando essa pauta, como que eu organizo isso, e etc. Então, eu gosto muito de utilizar o ChatGPT para isso, mas teve uma situação que eu gosto, né, de relembrar e vocês que estão escutando aqui, podiam contar aqui pra gente, porque hoje, sempre que a gente está num atendimento, às vezes um atendimento de alguma organização e etc., às vezes a gente faz aquela conversinha ali no WhatsApp e a gente vai recebendo uma orientação e às vezes, de fato, a orientação responde aquilo a dúvida que a gente quer tirar. Não acho que substitui o atendimento, né? Sim, com certeza. Mas essa é uma questão para o SUAS, assim. E aí? Para orientar o usuário em relação a questões genéricas, essa é uma polêmica para o SUAS, né? Vale a pena utilizar o chatbot para responder perguntas padrão, por exemplo, vamos supor, eu vou fazer o cadastro para tal coisa, qual documento eu vou levar? Vale a pena utilizar o chatbot, por exemplo? Eu utilizo o chatbot, por exemplo, em alguns momentos e algumas organizações. Mas para quem não sabe o que é chatbot? Chatbot, igual a gente estava falando IA no início, né? É melhor explicar. O chatbot é uma forma que você faz de integração, né, de inteligência artificial, em que você programa ali algumas respostas padrão. Ou seja, aquilo que a pessoa pode perguntar de forma objetiva e você terá uma resposta também objetiva. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma determinada ação coletiva e aí a pessoa quer saber qual que é o horário. Qual que é o horário que vai ter tal atividade? Às vezes a gente pode colocar ali, a pessoa vai receber essa resposta. Sim. Né? Sem necessariamente. Agora, se for uma pergunta complexa, é difícil. E aí fica essa pergunta, né? E aí? Os usuários da assistência social utilizariam isso? Isso é legal de estar no serviço? Qual que é a sua opinião, Tamara? Nossa, isso eu acho até complicado, sabe? Porque eu vejo que a inteligência artificial, a tecnologia está aumentando a desigualdade social. Então, de certa forma, por exemplo, hoje, se você vai fazer algo sobre o Bolsa Família, sobre o INSS, né? Até, às vezes, marcação de carteira de identidade, tá? No computador. Então, eu acho isso bem problemático, porque, por exemplo, no INSS, tá tudo lá online. Você tem que baixar o meu INSS, mas não é todo mundo que tem celular. Sim. Então, a questão da IA, ela vai, de fato, aumentar a concentração de renda, porque as pessoas que não têm acesso a esses meios de tecnologia, a cursos também que vão falar disso, né, elas vão ficar para trás. E aí a gente vai ver o aumento mesmo da desigualdade. E agora eu tendo a já perceber isso, assim, substituição de mão de obra, né, então está sendo robotizado, informatizado, e com isso a gente perde emprego. Essa questão, né, como eu disse no início, da gente substituir o atendimento humano pela inteligência artificial, é uma coisa perigosa, porque, assim, a IA traz vários benefícios, várias armadilhas, né? Mas sempre tem, né? Pontos positivos e negativos, só que a gente tem que saber usar. Exatamente. E é perigoso porque, às vezes, a gente vai tentar fazer um atendimento ali, tirar uma dúvida, ela é ótima quando ela traz ali as respostas já padrão, coisa que não demanda muita complexidade. Mas se você precisa falar com alguém, você fica prejudicado, né? Isso me faz lembrar uma reportagem que eu vi sobre pessoas que estão fazendo terapia pela IA. Tem gente que está até se apaixonando pela IA, né? Já virou um mercado, inclusive. As pessoas fazem personagens pela IA, fotos pela IA, vendem isso. Então, é bastante complicado. Tamara, eu utilizo, mas eu ainda tenho uma certa resistência.
Então, uma coisa que eu tenho resistência é, por exemplo, deixar as respostas muito automáticas. Eu não coloquei as respostas automáticas lá no Instagram, no WhatsApp. Existem aplicativos que respondem às pessoas e as pessoas estão achando que estão falando com alguém, mas estão falando com o robô. Eu não quis colocar isso no meu trabalho, não quis colocar isso na minha empresa, porque eu sou contra essa desumanização, sabe? Sim. A gente está vendo uma humanização da IA. Então, por exemplo, a IA do WhatsApp chama Luzia. Luzia, essa aí eu não sabia. Luzia. E uma desumanização das pessoas, né? As pessoas viram coisas e as coisas acabam tendo essa personalização. Aquela inteligência artificial da Meta no WhatsApp, você já usou aquilo? Eu nunca usei, você acredita? Eu usei. Eu usei porque eu testo, né? Mas parei. Usei durante um tempinho. Ela no início tinha outro nome, depois ela chamou Luzia. Por isso que eu sei, porque eu falava Luzia, não sei o que, Luzia. E ela tinha até uma carinha. Então, por exemplo, aquela boneca do Magalu. Ela é pela IA e poderia estar sendo contratada uma pessoa para fazer propaganda. Né? Ela é o mascote, assim, vamos dizer, né? Mas assim, está substituindo uma pessoa. E aí, por exemplo, hoje a gente tem também algumas IAs que fazem apresentação de slides. Tem o Manus e o Gama, que fazem apresentações de slide para você. Então, assim, vai ficar mais fácil ser professora. Eu ainda não fiz nenhuma apresentação de slide pela IA, assim, eu me recuso, eu não faço. Eu também não faço apresentação. As pessoas falam, nossa, mas assim, fica despersonalizado, vamos dizer assim. Tem gente que fala assim, faz uma aula pra mim sobre isso. Eu não faço isso, assim, porque senão você vai descaracterizar. Tem uma questão, assim, e aí tem o Canva, né, que é para edição de imagem, que ele é muito útil, né, assim, para fazer edições rápidas. Já vi muitos técnicos e equipes utilizando o Canva, por exemplo, às vezes fazer ali uma chamada para os usuários e etc. E aí ali no Canva tem uma parte de inteligência artificial que você consegue dar alguns comandos para criar algumas imagens. Então, você pode... Eu vi um dia uma técnica falando que ela tinha tirado uma foto de um cartão Bolsa Família, assim, do cartão, e pedido para a IA colocar o cartão dentro do envelope para mostrar para o usuário, não sei o que, etc, assim, sabe? E eu achei polêmico, assim, porque você tira uma foto de um cartão real, tem ali o dado do usuário, né? Assim, você não vai riscar o cartão. Sim, é perigoso. É perigoso, e você pegar esse dado, né, levar para algum lugar que você, apesar de que sempre falam que há segurança na tecnologia, até a Alexa, né? A Alexa, teoricamente, ela não fica escutando a gente, mas será? Tá toda hora escutando. Fala alguma coisa. Outro dia, eu tava falando alguma coisa que eu precisava comprar uma webcam. Não para de chegar propaganda de webcam. Então, assim, o celular tá te escutando, o computador tá te escutando. E tem um documentário que eu vi, eu não sei se é documentário, mas eu vi Dilemas das Redes Sociais. Tem no Netflix. Sim. Então fica de indicação para vocês. É excelente para refletir sobre a tecnologia. E tem também uma série na Netflix que chama Black Mirror. Ai, maravilhosa. Que é uma série, e aí vale a pena a gente refletir. Acho que o nosso objetivo de trazer essa discussão aqui para vocês é também refletir assim, qual que é o rumo que a gente está dando para as coisas, né? O nível de dependência que a gente vai criando e como que a gente vai robotizando também até as nossas relações. E Black Mirror é uma série que conta, né, e fala um pouco de como que o ser humano vai se relacionando com a tecnologia, e isso vai virando, assim, tem coisas ali que a gente fala assim, não, mas que surreal isso. Mas, tá acontecendo. Mas várias vezes no dia a dia eu falo, que eu vi que tá acontecendo. É impressionante Black Mirror, é impressionante. E o dilema das redes sociais também é muito bom. É muito legal. Eu gosto muito de refletir, né? Assim, a arte, ela traz pra gente essa perspectiva. Eu também gosto. Inclusive, a gente pode indicar mais filmes, documentários aqui, viu? Podemos. E qual vai ser a frase de hoje? A frase de efeito que a gente nunca pensa antes. Qual que é a frase? Eu não sei pra que a Tamara inventou isso, gente. Porque vamos combinar. Negócio de frase de efeito assim, de supertão. Frase de efeito. Eu vou falar a minha, então. Tá, fala a sua que eu tô pensando. Eu não pensei na minha, não, tá? Mas eu vou falar o seguinte, cuidado com a IA. Então, assim, cuidado. Se você tomar cuidado, né, vai dar tudo certo.
Mas não dá para ficar dependente. Então, assim, se a pessoa sempre escreve só utilizando a IA, daqui a pouco ela não vai estar sabendo escrever. Sim. Então, né, a gente precisa colocar a nossa criatividade ali para poder trabalhar, né? Não dá para ficar pedindo a IA tudo, não. Exatamente. As minhas frases sempre faço uma analogia com alguma coisa. A IA, pra mim, é tipo você fazer uma viagem surpresa, assim. Você vai pro destino sem saber pra onde você tá indo, sem planejar. Você chega lá, você pode ter surpresas maravilhosas ou você pode cair em várias pegadinhas. Então, assim, toma cuidado com o efeito a longo prazo. Ela é maravilhosa, resolve vários problemas no dia a dia, mas também pode te trazer aí alguns limites, mas eu acredito que, assim, para organizar dados, para você repassar para ela algumas informações e pedir para ela organizar, para fazer algumas pesquisas de assunto que depois você vai aprofundar, ela é uma excelente ferramenta de trabalho. Depois a gente pode pensar em desenvolver até algum produto sobre isso, né? Sobre a IA. Sim. Dentro da comunidade, a gente já tem lá um curso sobre IA. Inclusive, eu já dei uma mentoria sobre IA. E aí foi muito legal das alunas falando, né? Vou até trazer uma fala de uma aluna lá que eu achei interessante. Ela falou assim, eu não gosto do ChatGPT porque não fica o histórico. E aí eu falei assim, não, mas fica. Aí ela, não, mas o meu não fica. E aí eu fui pensar, né? O dela não fica histórico porque ela não tá logada. Então, assim, olha só, coisa simples, né? Ela não logou com o e-mail dela, por isso que não tem o histórico. Então, na hora que a gente tá ali numa mentoria ao vivo, a gente vai trocando. Outra coisa também que apareceu é uma aluna que estuda com a IA para concurso. E a IA cria o edital vertical dela, cria o cronograma de estudos, faz resumo, auxilia a fazer mapa mental. Então, a IA contribui bastante para quem está estudando para concurso. Eu acho que até para você organizar, quando você vai para uma agenda, para uma reunião, que você precisa de organizar suas pautas, e colocar em mapa mental, eu tenho utilizado demais. Eu amo mapa mental. Até tem, nem a inteligência artificial, mas são aplicativos, né? Às vezes tem o Miro, o MindMeister, que são aplicativos que são super legais. Então, acho que a gente pode também, Tamara, fazer uma listinha de tudo isso que a gente falou aqui e disponibilizar para as pessoas, né? Se elas responderem o formulário. Então... Se elas responderem o formulário, pode ser que a gente disponibilize. Eu acho que a gente deveria disponibilizar só para quem respondeu o formulário. Tá certo. Então, a gente faz isso. Então, se você tá nos assistindo e quiser a relação dessas inteligências artificiais e para que a gente usa, acessa lá o formulário, responde, porque você vai acessar uma pasta com vários materiais. Agora, e quem já acessou? Quem já acessou o formulário, respondeu e quer acessar essa pasta? Vai ter acesso à pasta. Chama a gente lá no Instagram e fala, olha, eu ouvi seu podcast, adorei, aproveita e dá um feedback pra gente, posta alguma coisa, né, na hora que você estiver vendo o podcast, estiver dirigindo, estiver malhando, posta a gente, marca a gente que a gente te manda o presente. Exatamente, gente. Olha, esse episódio, ele foi um episódio mais descontraído pra gente refletir mesmo um pouco, né? E ir trazendo essas reflexões daquilo que faz parte da nossa vida, acaba impactando nosso trabalho, nossa vida pessoal. Então, é importante a gente pensar nos efeitos aí da inteligência artificial, porque acaba que a gente vai ficando meio preguiçoso, não vai querendo escrever, e esses riscos, por exemplo, relatório é um risco para a gente produzir. Lógico que a gente pode algumas informações, etc., para organizar. O atendimento ao usuário por meio de chatbot, né, que é um negócio que pode trazer algumas possibilidades, inclusive durante a pandemia, né, no contexto lá do Auxílio Belo Horizonte, a gente teve algumas utilizações para a pessoa saber se ela estava, né, ali contemplado, enfim, tinha algumas questões de chatbot, mas tem que fazer isso com muita responsabilidade e cuidado para a gente não substituir o trabalho humano, né? Exatamente. Quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Quem ouviu ou quem viu o nosso podcast hoje, obrigada. Quem já curtiu, quem já tá aí também seguindo a gente, tá bom? Muito obrigada e vamos juntas ou juntos. Vamos que vamos. E a gente vai se ver em breve, porque tem episódio toda quinta-feira, meio-dia. Então, quinta-feira que vem, meio-dia. Semanal, hein? Semanal. Já coloca na sua agenda. Aí, tem o Google Agenda, já coloca lá, meio-dia,
Google Agenda para vocês receberem. E a gente termina esse episódio, então, de hoje fazendo um brinde. Vamos brindar. Vamos brindar porque a gente tá com essa caneca maravilhosa aqui. Tchim, tchim. Ó, um beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.